Sabe aquela sensação de estar correndo em círculos, de não sair do lugar, mesmo se esforçando? Pois é, muita gente se sente assim. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e desmontar um dos maiores vilões do nosso sucesso, a autossabotagem. E para isso, vamos usar as ideias e o framework do Guto Galamba, um mentor de alta performance. Essa frase do Guto Galamba é o ponto de partida. É uma verdade meio dura de ouvir, né? Mas a ideia central é que a vida que a gente tem agora, ela não acontece por acaso. Ela é ativamente alimentada muitas vezes sem a gente nem perceber. Não é que falta vontade de mudar, mas sim que as nossas ações diárias acabam reforçando justamente aquilo que a gente quer deixar para trás. Então, para se libertar disso, o primeiríssimo passo é o diagnóstico. É preciso entender qual é o ciclo, qual é essa armadilha invisível que mantém as pessoas presas. E aqui está o ciclo vicioso. Olha só como funciona. Primeiro, a pessoa age sem ter clareza, sem saber o porquê profundo daquilo. Aí, essa ação sem raiz não gera resultado nenhum. E a falta de resultado, claro, só reforça a situação atual, o status quo. E o pior de tudo, a parte mais perigosa, é que a pessoa fica com a sensação de que está tentando, mas na verdade ela está só ocupada, sabe, correndo em círculos e alimentando o próprio problema. E aí o Galamba joga uma pergunta que, olha, é de parar para pensar. Qual é a utilidade do problema que se está enfrentando? Como assim, utilidade? Pois é, a ideia é que, lá no fundo, inconscientemente, os problemas podem servir para alguma coisa. Eles podem ser, por exemplo, a desculpa perfeita para não mudar, a justificativa para não pagar o preço de uma vida nova, qual será a vantagem de continuar exatamente onde se está. E por falar em preço, vamos conversar sobre isso. Porque a mudança de verdade, ela tem um custo, e esse custo precisa ser pago adiantado. E aqui está o pulo do gato. O foco não deveria ser naquilo que se quer ganhar. A questão principal é o que se está disposto a perder, a sacrificar. Porque a vida nova, ela não vai aparecer do nada enquanto a antiga ainda está sendo alimentada. É preciso escolher o que deixar para trás, mesmo sem saber exatamente o que vem pela frente. Essa pergunta parece um paradoxo, né? Abrir mão da felicidade para ser feliz? Mas ela resume tudo. É sobre abrir mão daquela felicidade que é confortável, previsível, que no fundo talvez seja só o conforto do que já é conhecido. É sobre abraçar o desconforto agora, porque é ele que leva a uma realização muito, mas muito maior lá na frente. Beleza, a estrutura antiga foi desmontada, entendemos o preço, e agora? Agora é hora de construir a fundação, um núcleo sólido baseado em quem se escolhe ser. E o que é essa tal de crença de identidade? Olha, não tem nada a ver com cargo, com diploma, com o que se tem. Tem a ver com quem a pessoa é lá na essência, no nível mais fundamental. Quando isso está bem claro, tomar decisões fica muito mais fácil porque tudo passa por esse filtro. Para ficar mais concreto, olha só o exemplo do próprio Galamba. Ele usa esses 4 princípios para guiar absolutamente tudo na vida dele. Negócios, família, tudo mesmo. Se uma oportunidade de negócio vai contra um desses pilares, ela é descartada. Simples assim. Se uma relação fere um desses valores, ela é reavaliada. Isso garante que ele esteja sempre alinhado com o núcleo de quem ele é. Refletir sobre essa pergunta é um exercício fundamental. Ter uma resposta clara para ela é a base de uma identidade forte de verdade. É o que torna alguém imune à necessidade de aprovação dos outros ou ao medo da crítica. É daqui que vem a verdadeira autoconfiança. Certo. Com esse núcleo interno bem forte, bem estabelecido, é hora de se relacionar com o mundo de um jeito novo, a partir dessa nova identidade. E aqui vem o teste de fogo. O teste definitivo de maturidade. Uma identidade forte de verdade não se abala com uma opinião contrária, com um feedback negativo. A maneira como uma pessoa reage a uma crítica ou a uma frustração diz tudo sobre o quão sólida é a sua base interna. Mas calma lá, tem uma distinção importantíssima aqui. Estar disposto a desagradar não é a mesma coisa que ser desagradável. O objetivo não é sair arrumando briga, de jeito nenhum. É ter a coragem de, às vezes, desapontar os outros para se manter fiel aos seus próprios princípios. Uma coisa é sobre integridade, a outra é sobre ego. Essa percepção aqui, ela muda o jogo completamente. Ela faz a gente enxergar a crítica de outra forma. Muitas vezes, não é um ataque pessoal, é uma projeção de alguém que não está bem, que está com as próprias dificuldades. Entender isso permite que a gente simplesmente ignore o ruído, mantenha o foco no caminho e não absorva essa negatividade que vem de fora. E para amarrar tudo isso, falta a última peça, a mudança de mentalidade.
É sair de um foco em metas em linha de chegada e passar para um foco no processo, uma jornada. A felicidade de verdade, aquela que dura, não está em alcançar um objetivo. Porque, convenhamos, essa alegria é ótima, mas ela passa rápido, né? A satisfação real está no ato constante de progredir, de melhorar, de se esforçar. A felicidade está na jornada de crescimento. O que esse mantra quer dizer? Significa ser grato pelo hoje, por tudo que já foi conquistado, mas ao mesmo tempo nunca se acomodar. É estar contente com o presente, mas não se contentar. É estar sempre de olho no próximo nível, no próximo passo, transformando a vida num grande jogo de autoaperfeiçoamento que nunca acaba. E para a gente fechar, uma reflexão poderosa do Galamba. No fim das contas, esse framework todo é sobre isso. É sobre viver uma vida ativa, consciente, uma vida de progresso. Não é sobre apenas existir, esperando o tempo passar. A pergunta que fica no ar é: a vida de alguém está sendo vivida de verdade ou está sendo apenas alimentada?